Capítulo 4. Mas depois da morte de Eude, os israelitas fizeram novamente o que era mal aos olhos de Jeová. Portanto, Jeová os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Sísera, que morava em Arosete das Nações. Os israelitas clamaram a Jeová, visto que Jabim tinha 900 carros de guerra com foices de ferro, e já por 20 anos oprimia cruelmente os israelitas. Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquela época. Ela costumava se sentar debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas subiam até ela para julgamento. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e lhe disse: Jeová, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem. Vá até o Monte Tabor e leve com você 10.000 homens de Naftali e de Zebulão. Eu trarei até você no rio Quizon Sísera, chefe do exército de Jabim, junto com seus carros de guerra e suas tropas, e o entregarei nas suas mãos. Então Baraque lhe disse: Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você. Mas essa campanha militar não lhe trará glória, pois será nas mãos de uma mulher que Jeová entregará Sísera. Então Débora se levantou e foi com Baraque a Quedes. Baraque convocou Zebulão e Naftali a Quedes, e 10.000 homens o seguiram. Débora também foi com ele. A propósito, Éber, o queneu, havia se separado dos queneus, os descendentes de Jobabe, sogro de Moisés, e sua tenda estava armada perto da árvore grande em Zaananim, que fica junto a Quedes. Comunicou-se a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor. Sísera reuniu imediatamente todos os seus carros de guerra, 900 carros com foices de ferro, e todas as suas tropas, para ir de Arosete das Nações até o rio Quizon. Débora disse então a Baraque: Vá, pois este é o dia em que Jeová entregará Sísera nas suas mãos. Não é Jeová quem vai na sua frente? E Baraque desceu do Monte Tabor seguido por 10.000 homens. Então Jeová lançou em confusão Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército diante da espada de Baraque. Por fim, Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete das Nações. Assim, todo o exército de Sísera caiu pela espada. Não restou nem sequer um. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu então ao encontro de Sísera e lhe disse: Venha, meu senhor, entre aqui. Não tenha medo. De modo que ele entrou na tenda dela, e ela o cobriu com um cobertor. Então ele lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber, pois estou com sede. Portanto, ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois o cobriu novamente. Ele lhe disse: Fique de pé à entrada da tenda. Se alguém vier e perguntar, há um homem aqui? Diga não. Mas Jael, esposa de Éber, pegou uma estaca de tenda e um martelo. Então, enquanto ele, esgotado, dormia profundamente, ela se aproximou dele silenciosamente e lhe cravou a estaca nas têmporas, martelando-a no chão. E ele morreu. Quando Baraque foi até lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que o senhor está procurando. Ele foi com ela e viu Sísera caído morto, com a estaca nas têmporas. Assim, naquele dia, Deus subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. A mão dos israelitas ficou cada vez mais dura contra Jabim, rei de Canaã, até que destruíram Jabim, rei de Canaã. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram este cântico. Por causa dos cabelos soltos em Israel, por causa do povo que se ofereceu voluntariamente, louvem a Jeová. Escutem, ó reis. Deem ouvidos, ó governantes. Eu cantarei a Jeová. Cantarei louvores a Jeová, o Deus de Israel. Jeová,
Quando saíste de Seir, quando marchaste desde o território de Edom, a terra tremeu, e chuvas caíram dos céus. As nuvens derramaram água. Montes derreteram diante da face de Jeová. Até mesmo Sinai, diante da face de Jeová, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os viajantes usavam desvios. Os camponeses em Israel não existiam mais. Não existiam mais até que eu, Débora, me levantei. Até que me levantei como mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses. Então houve guerra nos portões. Não se via nem escudo nem lança no meio de 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que se apresentaram como voluntários junto com o povo. Louvem a Jeová. Vocês que cavalgam em jumentos castanhos, vocês que estão sentados em tapetes finos, e vocês que andam pela estrada, considerem isto. As vozes dos que tiram água foram ouvidas junto aos bebedouros. Ali falaram dos atos justos de Jeová, dos atos justos dos camponeses de Israel. Então, o povo de Jeová desceu até os portões. Desperte, desperte, ó Débora. Desperte, desperte, cante um cântico. Levante-se, Baraque. Leve embora os seus cativos, ó filho de Abinoão. Então os que restaram desceram até os nobres. O povo de Jeová veio até mim contra os poderosos. Eram de Efraim os que estavam no vale. Eles estavam com você, ó Benjamim, entre os seus soldados. De Maquir desceram os comandantes, e de Zebulão os que usam o bastão daquele que recruta. Os príncipes de Sacar estavam com Débora. Assim como estavam Issacar e Baraque, ele foi enviado a pé ao vale. Entre as divisões de Ruben havia profunda reflexão. Por que você se sentou debaixo das duas cargas, escutando os pastores tocar flauta para os rebanhos? Entre as divisões de Ruben havia profunda reflexão. Gileade permaneceu no outro lado do Jordão. E Dan, por que ele ficou junto aos navios? Azer ficou sentado ocioso à beira do mar e permaneceu junto aos seus portos. Zebulão era um povo que arriscava a vida a ponto de enfrentar a morte. Também Naftali, nos lugares altos. Vieram reis. Eles lutaram. Então os reis de Canaã lutaram. Em Taanaque, junto às águas de Megido, não levaram despojo de prata. Desde o céu as estrelas lutaram. Desde as suas órbitas lutaram contra Císera. A torrente de Quizon os arrastou. A antiga torrente, a torrente de Quizon. Ó minha alma, você pisoteou os poderosos. Então os cascos dos cavalos fizeram o chão tremer, enquanto seus garanhões galoparam furiosamente. Amaldiçoem a Meroz, disse o anjo de Jeová. Sim, amaldiçoem os seus habitantes, pois não vieram em auxílio de Jeová com os guerreiros. A mais abençoada das mulheres é Jael, a esposa de Éber o queneu. Ela é a mais abençoada das mulheres que moram em tendas. Ele pediu água, ela lhe deu leite. Numa majestosa taça de banquete, ela ofereceu leite coalhado. Estendeu a mão e pegou a estaca de tenda. Com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Martelou Císera, esmagou a sua cabeça, rachou e traspassou as suas têmporas. Ele tombou aos seus pés, caiu e ali ficou. Tombou aos seus pés e caiu. Onde tombou, ali caiu, derrotado. Uma mulher olhava pela janela. A mãe de Císera observava pela treliça. Por que o carro dele está demorando? Por que a batida dos cascos dos seus cavalos demora tanto? A mais sábia das suas damas lhe respondia. Sim, ela também repetia para si mesma. Eles devem estar repartindo o despojo que encontraram. Uma moça, 2 moças para cada guerreiro. Despojo de panos tingidos para Císera. Despojo de panos tingidos. Uma roupa bordada, pano tingido, 2 roupas bordadas para o pescoço dos saqueadores. Assim,
Que todos os teus inimigos morram, ó Jeová. Mas sejam os que te amam como o sol nascente na sua glória. E a terra teve descanso por 40 anos.